Olá, meu nome é Sheila Hansen, eu trabalho com análises sistêmicas e hoje nós vamos falar sobre traços de caráter. É muito importante vocês saberem que todos nós temos 5 traços de caráter e nós vamos falar sobre cada um deles em um vídeo separado. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro traço de caráter. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês que os nomes que vocês vão ouvir falar aqui sobre os traços de caráter são muito estranhos, são bem esquisitos e não tem nada a ver com o que vocês já ouviram falar sobre eles. São os nomes que foram dados pelos psicanalistas lá no passado, quando eles fizeram os estudos, e eles deram um nome para cada traço de caráter e a gente usa eles ainda hoje como forma de homenagear esses estudos que eles fizeram. Então, toda vez que eu falar aqui a respeito dos nomes dos traços de caráter, eu espero que vocês não associem com o que vocês já conhecem a respeito deles. O primeiro traço de caráter que nós vamos falar é o traço de caráter esquizoide. Todos nós passamos por um processo chamado de mielinização do sistema nervoso. É como se fosse uma configuração, né? A gente é configurado para reagir de determinadas maneiras em determinadas situações. Então, quando a gente está na barriga da nossa mãe, a parte que está sendo mielinizada é a parte da cabeça. Então, na hora que esse bebê está lá dentro da barriga da mãe, ele não faz ideia do que tem aqui fora. Ele não sabe o que existe fora a barriga da mãe. Já a mãe, assim que ela descobre que ela está grávida, ela passa por várias emoções. Acontecem várias coisas com ela nesse período dos 9 meses. E muitas vezes essas emoções não são emoções tão positivas. Por exemplo, se uma porta bate e ela se assusta, já gera uma emoção. Se o bebê chuta e ela leva um susto, talvez ela tá tranquila naquele momento, mas aí o bebê chuta e ela já se lembra que daqui a pouco ela, né? Aliás, ela já é mãe, daqui a pouco esse filho vai nascer e aí tem coisas que ela precisa programar, a vida dela vai mudar, ela começa a pensar e tudo aquilo gera uma ansiedade. Toda vez que a mãe tem um sentimento, uma emoção que gera talvez uma ansiedade, a barriga dela automaticamente se enrijece. Fica mais durinho lá dentro e também fica mais gelado. Para o bebê, isso é muito desconfortável. E na cabeça dele, todo aquele desconforto foi gerado porque talvez ele tenha se mexido ou tal. Então, o que ele faz para se livrar desse desconforto? Fica paradinho e concentra toda a energia na cabeça. Isso faz com que o traço de caráter esquizoide tenha um formato de corpo muito estratégico. Ele tem um corpo muito magro, um corpo escorrido, pontas, quinas, sabe, de osso, e uma cabeça um pouco maior, porque as energias dele foram concentradas na cabeça. Pessoas que têm um traço de caráter esquizoide com a porcentagem mais alta, vai ser meio relaxado em relação ao corpo. Tudo que ele precisa se preocupar é com o que está aqui dentro. São pessoas extremamente criativas, elas imaginam coisas muito valiosas, têm ótimas ideias, são pessoas que, fora da curva, são muito racionais, intensamente inteligentes, só que elas não são de sentimentos. E elas nem têm muita paciência com quem sente muito, sabe? Elas não gostam de toque físico, e elas preferem ficar sozinhas no mundo da lua. Sabe aquelas pessoas que preferem ficar jogando um videogame, preferem ficar assistindo um filme, do que sair, se comunicar e se relacionar com outras pessoas? Elas preferem ficar sozinhas, para não correr o risco de se sentir rejeitado novamente. Essa é a maior dor da pessoa que tem o traço de caráter esquizoide, a rejeição. No entanto, ela desenvolve todos aqueles recursos, aqueles superpoderes que eu já falei, de ser super criativo, de ter muita imaginação e de ser super inteligente. Se você convive com uma pessoa que parece ter essas características, lembre-se, pessoas assim não gostam de abraço, não gostam de beijo, não gostam de mimimi. Elas são lógicas. Então converse com elas raciocinando e não tocando nelas ou querendo abraço. Não solicitem dessas pessoas sentimentos, demonstrações de afeto. Elas sabem demonstrar isso na maneira do que elas pensam. Elas vão construir um raciocínio com você para dizer que te ama. Então, não espere dessas pessoas
muito abraço, muito beijo e muita demonstração de sentimento ou falar declarações de amor. Eles não são disso. E até com crianças, viu? Se você convive com algumas crianças, por exemplo, você vai num lugar e leva essa criança, e essa criança não gosta de beijo, não gosta de abraço, não gosta de ficar tocando, não force essa criança para que ela beije a titia, para que ela abrace a titia. Ela não gosta disso, ela se sente mal com isso, então respeite isso. E uma outra coisa muito importante para quem convive com esse traço, não descarte as ideias malucas dessas pessoas de cara. Essas ideias que para você são muito malucas, na verdade, podem ser ideias implementadas no seu negócio, na sua casa, nos seus estudos. São ideias que talvez você não entenda, mas que na cabeça do esquizoide faz todo sentido. Então, incentive as ideias dessa pessoa. Não critique o que ela fala para você antes de você mesmo entender, porque talvez faça muito sentido, é você que talvez não tenha entendido. Se você convive com alguém assim, ou você se identificou com isso, lembre-se, você é quem você precisa ser. Não tem problema nenhum você ser magrinho, não tem problema nenhum você ser mais lógico, não tem problema nenhum você não gostar de beijo e nem gostar de abraço. Você é uma pessoa muito importante que desenvolveu uma maneira de lidar com as situações desde quando você estava lá na barriga da sua mãe. Se você conhece alguém que tem essas características, coloca o nome delas aqui embaixo, comenta o nome delas aqui ou manda esse vídeo, pelo aviãozinho aí, para que elas possam entender que elas são quem elas precisam ser e tá tudo bem. Se você gostou, fica ligadinho porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre o segundo traço de caráter, que também é muito especial. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais.